E aí, Carol? E aí, Di, tudo bem? Ai, tudo bem? Nossa, esse tema é muito interessante e ele permeia várias áreas da nossa vida, mas vamos lá, vamos ver se o pessoal se identifica. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Como que tá? Como que foi a semana? Ai, foi ótima. Foi super bem, fazendo várias escolhas todos os dias, né? Para onde eu vou, o que que eu faço, o que que eu vou comer hoje, enfim. E aí, será que a gente faz, né, das nossas escolhas? E você? Eu também tô nessa também. O que que eu faço hoje? Sempre programação. Até brinco com o amigo meu, Flávio. O que que a gente vai fazer hoje, né? O que que a gente vai. Todo dia é um novo dia, né? Então, assim, o que a gente vai fazer hoje é até uma boa pergunta, né? Porque mesmo que a gente tenha uma rotina, é sempre diferente, né? Nada é igual, né? E eu vou puxar até um pouco esse gancho para a gente falar um pouco, né, sobre o tema de hoje, que tem muito a ver com as influências também, né, que interferem até no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, no que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala o que que eu vou comer hoje, o que que eu vou fazer hoje, muitas vezes a gente pode ser influenciado por pessoas, tanto nas redes sociais quanto à nossa volta, né, Dri? Até a gente esbarra em pessoas, né? E eu também já fiz muito disso, né? De tomar algum remédio para passar dor de cabeça, enfim. E é o remédio que é a orientação de uma pessoa que já tomou e que funcionou para ela, e aí a gente acha que vai funcionar para a gente, mesmo sabendo que são corpos diferentes, que são mecanismos diferentes, imunologias diferentes, sei lá eu, né? Imunidades diferentes, enfim, e aí a gente aceita aquele remédio como um salvador para nossa enxaqueca, né? E o que Exatamente. será que interfere, né, no processo dessas escolhas rápidas e que a gente acha que são as melhores para a gente? O que que será que está envolvido nisso? Está perguntando para o pessoal aí que está atendendo, que está perguntando para o pessoal que está assistindo a gente, como é que essas escolhas são feitas, né? E até a gente pode puxar um gancho até pro famoso efeito placebo, né? Da Uhum. gente acreditar tanto naquilo que se torna uma realidade, né? Então, às vezes, a gente vê a realidade do outro e acredita fielmente que está acontecendo aquilo e a gente vai executar igual, achando que vai ter os mesmos resultados, né? Então, assim, e o efeito placebo a gente acredita tanto que realmente acontece, né? Entendeu? Tem até aquele estudo que fala, aquele estudo de quem bebeu e quem não bebeu, depois mostra que quem não bebeu acaba tendo efeitos como se estivesse bêbado, porque acreditou naquilo, né? Exato. E a gente é influenciado o tempo todo por essas pessoas, né? E acredita fielmente, né, em muitas coisas ali que nem tudo é verdade, né? Mas o nosso cérebro acredita em muitas coisas. Pois é, eu já fui comprar uma máquina de lavar e aí eu queria uma determinada marca, uma máquina, eu achava que aquela era a melhor. E aí eu só fui buscar informações que confirmavam que aquela marca era a melhor. Não posso falar aqui, senão a gente bloqueia o vídeo. Mas aí eu tava lá, poxa, isso aqui é legal, todo mundo faz, né? Todo mundo faz propaganda, tem em casa, enfim. E aí, quando eu ia buscar, né, na mídia, no Reclame Aqui, saber se era uma boa escolha ou não, eu estava enviesada, né, estava com as minhas ideias enviesadas para aquela marca exatamente, para falar assim, ah, tá vendo? Eu tinha certeza. E eles me parece que são duas frases que o nosso cérebro quer dizer para a gente o tempo todo, né? Tá vendo? Eu estava certa. Olha lá, te disse? Te disse que você ia falhar, ou Exatamente. então te disse que eu estava Validação, certa? né? É a Aham. validação. A gente também tem uma constante questão de validação, de eu quero tomar a decisão certa, 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 sem ter a chance de estar errada, né? Sem ter a chance de comprar um produto que pode ser uma perca de dinheiro. Então, assim, a gente também tem essa questão o tempo todo de querer validar, sabe? Eu também tenho muito essa questão também, né?
De não, eu tenho que ter certeza de que isso vale a pena, de que isso é um investimento que vale a pena, vale a pena, vale a pena. E muitas vezes, né, do que às vezes simplesmente de cara tomar aquela decisão, né? Então, assim, e até a gente puxa esse gancho também para validação das pessoas também, né? Quando a gente sabe que aquela pessoa ama a gente, mas a gente tem que escutar 1000 vezes daquela pessoa que ela ama a gente para validar o tempo todo, né? Por que a gente busca essa confirmação? Como é que o nosso cérebro trabalha para ficar sempre buscando, Seguro. tá vendo? É isso, era isso mesmo, tá? Eu levantei uma hipótese, mas eu só vou buscar a confirmação dela, né? E traz uma segurança. Por exemplo, você ficou mais segura quando você viu em vários locais que aquela era a máquina certa e tudo mais, e a gente fica seguro. E o nosso cérebro, ele quer segurança, ele quer paz, tanto que ele cria mecanismos de defesa o tempo todo pra gente, né? Então ele quer segurança, ele quer paz, ele quer tranquilidade ali, né? Então também tem essa questão da gente estar sempre querendo reafirmar aquilo, né? Reafirmar aquilo o tempo todo para não nos causar um desconforto, uma culpa, uma possível culpa, algo que possa mexer um pouco ali nas nossas placas tectônicas, né? Aham. É para eu não ter que lidar com o problema, né? Então eu fui Exato. ali buscando várias informações porque eu não queria lidar com o problema, ou seja, ter que lidar com o problema na nossa escala evolutiva, né? Quando nós éramos lá da era pré-histórica, isso podia levar a vários riscos, né? Até o risco de morte. Mas a gente trouxe isso para os dias atuais, né? Então, não lidar com o problema é, significa auto, como que eu posso dizer, autoproteção, né? Eu me sinto protegido, então eu fico ali focado naquilo que eu já conheço, naquilo que eu já sei, né? De acordo com as minhas experiências, com a minha história de vida, e aí eu me sinto preservado, né? Então, com essa autopreservação, desculpa, lembrei o nome, eu começo a fazer escolhas que vão evitar que eu tenha que lidar com problemas maiores, né? E aí vai que essa máquina de lavar quebra, eu realmente tenho que lidar com um grande problema, né? E ninguém tá isento disso, né? Pois é, E pois ninguém tá é. isento disso. A gente pode, muitas vezes, né, sonhar com aquilo e chegar na hora não ser muito bem aquilo que a gente estava imaginando, né? Uhum. Tem Tem muita até uns gente que vídeos. fala isso, né? Olha, eu esperava tanto aquele show, fiquei horas na fila, queria. Depois não era tudo aquilo. Tem até uns vídeos de umas criancinhas que quando vão pegar o presente, elas ficam assim com uns memes, que elas ficam com umas caras de decepcionadas, assim, que elas esperam uma boneca grande e tal, e aí chega uma boneca pequenininha, e aí elas ficam com aquela cara de decepção, aquela cara de frustração, assim, de nossa, eu tava querendo tanto aquilo, não era aquilo que eu esperava, não era tão legal assim, né? E isso até olha como uma coisa sempre puxa a outra, né? Isso até é sobre idealização de relacionamentos, né? No início, quando a gente projeta muito numa pessoa, que aquela pessoa é desse jeito, e a gente, ao longo do relacionamento, vai descobrindo, qualquer relacionamento, né? Amizade, relacionamento amoroso, a gente vai descobrindo que aquela pessoa não é aquela projeção que a gente imagina, idealizava. E acontece em muitos casos de ter uma frustração muito grande porque a gente idealizava uma pessoa que não era real. E aí, será que esse viés de confirmação também coloca muitas pessoas em risco? Por exemplo, eu sei que essa pessoa tem traços que ela é uma boa pessoa, eu conheço ela, mas eu convivo muito tempo. Eu acho que. Não, será que isso pode colocar a gente em risco em algumas situações? Por exemplo, eu fico buscando tanto confirmação de que aquela pessoa é a pessoa ideal para mim, que de repente ela começa a agir de tal forma que eu vou apagando isso, que eu vou reconsiderando, sempre buscando informações que confirmem que aquela pessoa é uma boa pessoa, né? Uhum. Então, seja na saúde, nos relacionamentos, no convívio social e até mesmo na política. Quantas discussões políticas que a gente entra com uma hipótese, não desenvolve senso crítico e sai só
de uma discussão em que você quis confirmar que o teu candidato era o melhor, sem explorar alternativas acerca daquilo que você está discutindo, né? Então, acho que pode colocar isso Exatamente. como uma E aí situação começa delicada. aquela troca de informação, e nem toda informação ali tá correta, né? E começa aquela realmente disputa, né? De quem tá certo, qual candidato é o melhor, e assim, e essas informações para validar o tempo todo, né? Pois Para é. validar. E aí, esse viés de confirmação, pessoal, é legal deixar claro aqui que é um fenômeno psicológico. Então, quando a gente fala de fenômeno, vou pensar assim, fenômenos climáticos, geológicos, enfim, a gente está falando de coisas que a gente não controla, que simplesmente acontecem, né? E que a gente vai controlar o que vier a partir daquele fenômeno. Então, por exemplo, se eu estou assistindo televisão ou vendo alguma notícia, o primeiro impacto que eu tenho é, é, o que aquilo vai afetar, né? De que forma aquilo vai me afetar. E aí, quando eu estou assistindo alguma coisa, ou lendo alguma notícia, ou vendo, né, algum, ou vendo enfim, imersa ali em alguma circunstância, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar lá no meu histórico de vida o quanto aquilo pode ser arriscado ou não para mim. Aí depois eu vou me certificar de que aquilo é ou não arriscado. Então eu vou buscar outras informações. Mas muitas vezes a gente para só nesse fenômeno, ele vem e a gente não trabalha mais sobre aquela informação, ficando só em função daquele pensamento automático, da primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente está diante de, de uma informação, vamos dizer assim, né? Com certeza, com certeza. E é muito isso, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa a gente quer ter é, essa sensação mesmo de, não, né? Eu fiz a decisão certa, sabe? E a culpa também é algo que é muito corrosivo, né? E todo mundo quer evitar a culpa também, né, Dri? Então, assim, isso tem muito, por exemplo, eu não sei você, mas eu odeio sentir culpa. Acho que a culpa, ela é Ah, sim, eu também. um dos piores sentimentos, assim, até porque você não tem como voltar atrás, né? Então, Uhum. assim, pensar demais é complicado, mas também a culpa é muito ruim. Então, qual que é esse limiar do vou ter uma atitude impulsiva ou vou ficar pensando muito se eu vou fazer aquilo ou não? Uhum. Vou Qual ficar que seria ruminando, vou ficar qual que ruminando. seria esse limiar? Pois é. Então, o quanto ficar ruminando aquele pensamento a partir da minha vivência traz sofrimentos para mim, né? Ou o quanto eu vou sair dessa ruminação, buscar outros elementos, de repente uma vivência concreta, dialogar com alguém sobre outras possibilidades, pensar junto com alguém sobre outras formas de resolver aquele problema. E isso, essa segunda opção dá mais trabalho. Então, eu posso ficar em si mesmada, ruminando os meus pensamentos, e isso me coloca numa posição confortável, né? Olha só, realmente está comigo esse problema, realmente ele vai ficar corroendo aqui, né? Como a gente falou. Ou eu vou arregaçar as mangas e eu falo, não, peraí, vou trabalhar para melhorar isso aqui para mim e socialmente falando, né? Tanto é que a gente está trazendo aqui que o viés de confirmação ele afeta a nossa convivência social se a gente não tomar cuidado. Exatamente. É que nem quando a gente era menor, assim, a nossa mãe fala, mas nossa, eu já passei por isso, já vivi isso, eu sou voz da experiência, né? Me escuta. Mas tem vivências também que a gente precisa passar na pele, né? Então, às vezes, eu vejo muito isso porque mães e pais querem proteger os filhos porque já passaram por aquela situação e sabem das consequências. Mas os filhos não. Então, muitos filhos podem evitar passar por certas situações, mas alguns precisam viver na pele também isso, né? Então, isso até me lembrou isso quando a gente fala, olha, eu já passei por isso, então assim, não vai por esse caminho, e aí a pessoa acaba às vezes indo, mas porque ela precisa viver aquela experiência de certa forma para aprender,
né? Alguma coisa, mas a gente pode evitar muitas coisas também. Quando a gente conversa com outro e o outro fala, então, fiz isso e não foi legal, né? Pois é. Você sabe que isso tem muito a ver, assim, quando a gente fala do nosso processo evolutivo, isso tem muito a ver com, é uma teoria, eu vou colocar um nome aqui, é um nome bem estranho, tá? Teoria da forrageria ótima, ou seja, forrageria, eu não sabia que isso era um termo científico, tá? Vem da vem da biologia comportamental, mas eu não sei muito bem como definir esse tema aqui, mas os animais fazem o mínimo esforço para se manter com o necessário para evitar grandes problemas. E aí eu vou me protegendo disso, vou fazendo o básico, o necessário para evitar desgastes. Hoje em dia, se a gente for pensar, é a mesma coisa. Então, assim, eu me apego a informações básicas e simples, ou seja, eu não desenvolvo um senso crítico, porque isso me dá trabalho, né? E aí eu vou ficando com informações superficiais e agindo sobre elas. A gente não sabe onde isso vai dar, né? E aí a gente faz um pouco disso no nosso dia a dia, porém, a gente se coloca assim numa zona que eu não falo de conforto, mas a gente coloca numa zona de proteção, né? De preservação, só para a gente não precisar ficar buscando outras alternativas. Mas assim, é, é aquela pergunta, né, que você fez. Até que ponto, qual é o limite de ficar com o básico e de buscar novas informações, né? O que que você quer com isso também, né? Até porque chegam num limite que vira até uma exaustão mental, Isso. né? Mas ao mesmo tempo a impulsividade também é algo que traz prejuízos e consequências. Então, até que ponto é aquilo do eu preciso viver isso, mas até que ponto você está sendo, às vezes, um pouco inconsequente, né? Então, chegar nesse limiar não é fácil, né? Não é fácil também. Então, olha só, o que você está me dizendo faz total sentido quando a gente fala assim, não é melhor a gente gastar um pouco mais de tempo desenvolvendo o senso crítico, pensando mais sobre uma determinada escolha que a gente vai fazer, ao invés de ter um desgaste, né? Ou seja, acho que trabalhar com o funcional, né? Não só com o básico, mas com aquilo que vai funcionar para a gente, para a nossa sobrevivência também, né? Aquilo que é importante para a nossa sobrevivência. E assim, é, porque a gente vai ter um desgaste mental, eu costumo falar para os meus pacientes, assim, é muito semelhante ao desgaste físico. Assim, às vezes a gente Sente passa dor no, eu sinto dor no corpo. A gente E passa por questões assim que eu falo, olha, em terapia eu pergunto muito isso, né? O que é melhor para você lidar com este processo que a gente está tendo aqui, de pensar, de refletir, ou com as consequências de uma ação impulsiva, né? Com o que você quer exatamente, trabalhar? exatamente. E a questão também, né, Audrey, é até que ponto eu vou ser influenciada pelos outros e até que ponto eu vou fazer o que eu quero, mas também não necessariamente é a melhor opção, mas às vezes é a opção que eu quero, né? Uhum. Porque a gente pode ser influenciada pelas pessoas a não tomar tal decisão, mas não ser o que a gente quer de fato. Então é um assunto complexo, né? É, será que eu vou me arrepender de ter feito? Mas e se eu me arrepender de não ter feito? Né? O que muitas pessoas falam, mas eu vou me arrepender de ter feito ou de não ter feito. Então, se de qualquer maneira vai ter um arrependimento. Mas qual que vai pesar mais? Né? É o que eu falo também. Qual que vai pesar mais para você? Qual que vai doer mais em você? Né? O peso de você fazer aquilo e ter esse peso, ou o peso de você não fazer e querer fazer, que também é um peso, né? E isso vale para muitas coisas morais e éticas, né? No sentido de eu quero fazer isso, mas eticamente não é correto. E isso machuca, mas ao mesmo tempo é o certo a se fazer. E também tem a questão da influência dos outros, né? Até que ponto você vai pelos outros e você não vai por você? Uhum.
E aí, no final do dia, é isso, né? Com o que você quer lidar, né? Você vai fazer uma escolha e depois você vai precisar lidar com o resultado. De Tanto é que, tudo. pois é, tanto é que assim, as maiores pesquisas sobre viés de confirmação são de psicólogos, mas são para a área de economia, onde as pessoas estão lidando com escolhas todos os dias e com viés de confirmação muito frequentemente, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vai avaliar isso no mercado, então, assim, o pessoal de marketing trabalha muito viés de confirmação. Então, assim, quando a gente vai É, colocar no mercado alguma coisa, ou quando a gente vai fazer algum investimento, isso precisa ser muito trabalhado. Então, assim, acho que os únicos dois Nobels, né, os prêmios Nobel de psicologia foram de trabalhos feitos dentro da economia, né? E um artigo o artigo que eu mais gostei, que fala sobre isso, né, que é assim, por que e como as nossas crenças mudam, foi da Universidade de Londres, do curso de economia. caramba. E aí, assim, eu fui pegar um artigo sobre crenças, né, como que as nossas crenças aparecem, como que é o processo de mudança de crença, e esse artigo foi feito com base em decisões da área de economia. Achei, poxa, que legal, né? Então, vai aí, pessoal, estrelinha aqui pra gente, tá? Nós, psicólogos, atuamos em várias áreas. É, o pessoal se limita muito o psicólogo na clínica, né? Muita gente limita. Ainda tem isso, né? Uhum. Ainda 2025, ainda temos muitas pessoas que limitam ali o psicólogo a ficar só no ambiente clínico. E não é assim, né? O psicólogo está em todo lugar e tem que estar em todo lugar também, né? Todo mundo precisa. Por isso que um assunto vai puxando o outro, né, Dri? Eu acho que se a gente botar um tema aqui é muito complicado, porque um tema vai puxando o outro, 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 porque a gente percebe a importância de ter um psicólogo em cada lugar, o acolhimento, né? Eu Uhum. vejo tantos, tantos, tantos estabelecimentos, se não, maioria, que não tem um apoio ali, não tem um suporte terapêutico mesmo, né? Até em ambientes escolares, com os professores, né? É, e a universidade também, e, enfim, não, eles precisam também desse auxílio. Qualquer trabalhador também, comerciante, ninguém tem esse auxílio, né? É muito difícil ter. Geralmente empresas grandes têm um RH que dá ali uma coisa, mas também raramente é aquele auxílio que precisa, né? Então, Trabalhar a saúde mental é fator protetivo. sim. E para os trabalhadores é um investimento, porque, né, quanto melhor eles estiverem com saúde mental, melhor eles vão trabalhar e vão ter um rendimento melhor. Mas as Uhum. pessoas, felizmente, também ou não estão com dinheiro para investir nisso, né? A Uhum. gente sabe. Então é mais fácil ter essa negligência. Pois é, por isso que a gente está aqui, né, Carol? O máximo que a gente pode fazer em termos de cuidar é também levar informação para quem está em casa, quem não está conseguindo ter acesso no momento, e a gente levanta a bandeirinha aqui de que, embora a profissão do psicólogo ainda não seja muito validada, mas que a gente consiga estar em vários lugares aí futuramente, né? Exatamente. Carol, como é que a gente se protege desse fenômeno? Repito, a gente não tem controle, ele vem e quando você percebe, você já está ali numa briga no almoço de família, querendo provar ou que sua máquina de lavar é a melhor, ou que o seu candidato à presidência é melhor. Então, Exatamente. Eu acho que durante muito tempo eu já estive nesse conflito até de validação, né? uhum, De querer provar, né, para principalmente as pessoas tentam muitos casos provar para mãe, para o pai, provar para a família, né? E eu acho que a maior paz, a maior libertação é você não ter que provar nada para ninguém, uhum, né? Você tá ali com a sua decisão, você tá ali com a sua escolha e você tem paz. Até uhum, porque se a outra pessoa, né,
se você conseguir mudar a opinião dela positivamente, alguma coisa, algo construtivo, beleza, isso é muito bacana. Mas se não, o que que vai mudar na sua vida, né? Você ter a validação, né? Então, mais uma vez, a gente acaba indo para outros tópicos, porque sempre é assim, né? A gente sempre acaba indo. Então, a gente busca muito a validação, só que no fundo a gente tem que buscar a paz interior. Então, se eu gostei dessa decisão, é isso que importa, Uhum. né? Então, tendo essa paz interior e sua calma, né? No sentido de você não causar uma briga enorme eu sei eu me lembro muito bem que a terapeuta de uma familiar minha falou, né, na época das eleições, Uhum. coincidentemente, mas falou, é, o que que vai mudar? Não vai mudar a opinião dela, né? Uhum. Então, o que que você prefere, a sua paz ou entrar numa discussão que não vai chegar a lugar nenhum? Né? Até porque discussão é uma coisa, debate é uma opinião construtiva, né? Então, assim, discutir é diferente de ter uma conversa saudável, né? Porque pode ser uma conversa, eu virar e falar, Adri, não concordo com isso, mas tá tudo bem, o seu ponto de vista é outro, beleza, a gente conversa um pouco, viu que nenhuma das duas vai mudar de opinião, beleza. Isso é uma conversa, né? Mas uma discussão é diferente, E né? pode ser que, que a gente mude também de opinião. Já aconteceu várias vezes, aliás, em muitos momentos da minha vida, de repente estar numa roda de conversa, conversando com os meus amigos, e eles trazem informações e que a gente troca informações, e aí a gente sai com mais um universo de ideias, né? Então, um dos fatores aí que te ajudam a lidar com o viés cognitivo, Uhum. viés de confirmação, e muito, Carol, com base nisso que você falou, a gente não precisa de validação, a menos que isso vá lá na teoria. Eu preciso disso para sobreviver. Se eu preciso disso, se for um caso de vida ou morte, ok, busca lá a validação e sai com o teu, né? Mas eu arrisco dizer que eu nunca vi isso. Mas, enfim, você não precisa de validação o tempo todo e você pode trocar ideias, né? Exatamente. E também dá uma informação para uma pessoa que às vezes não tem. E eu, inclusive, já mudei de opinião quando outras pessoas me deram informações que eu não sabia. E aí eu falei, não, bacana. E vice-versa. E isso é uma coisa saudável, né? Isso é uma coisa bacana. Mas a partir do momento que você vê que a outra pessoa não está nem aberta a escutar o que você quer, ela só quer que você mude de opinião e não importa, não quer saber o que você vai falar, aí já viramos para um outro campo, né? Pois é, fica ali com teu estudo, com aquilo que te dá segurança também, mas cuidado, aquilo que te dá segurança, reflete sobre isso, traz para terapia, discute com um colega, nem sempre é aquilo que vai, aquilo que você acha. Estamos falando aqui, né, de uma hipótese que eu quero sempre confirmar. Então, se aquilo eu acho, né, se aquela hipótese é de alguma coisa que eu acho que vai me trazer segurança, eu preciso buscar algumas informações ali. Então, assim, é um termo, é um tema bastante complexo, assim, e que que circula o nosso dia a dia de várias formas, né? Em terapia a gente Toda hora, trabalha isso. toda hora, né? Em qualquer coisa, inclusive muitos trabalhos em grupo, né? Época de colégio, faculdade, a quantidade de discussão, assim, eu particularmente nunca tive, mas eu me lembro que a minha irmã se estressava muito, 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 muito em época de faculdade. E eu tenho amigas também que, ai, discutindo, assim, aí teve até uma. Ela botou uma foto num jogo de futebol e aí ela apareceu numa página, assim, e ela tava tipo assim. Eu falei, que isso? Ela tá brigando com o namorado dela, alguma coisa assim. Ela antes fosse, era grupo de faculdade. E essa discussão de ninguém chegar num denominador comum. Porque existe um denominador comum ali, gente, olha só.
tudo bem, cada um tem a sua opinião, vamos esclarecer o que vai ser melhor para todo mundo. Não significa que uma pessoa vai ter a decisão dela certa, mas vamos ter que abrir mão de certas coisas, mas vamos chegar no denominador comum para ninguém ser prejudicado. E sempre tem, e aí acaba que tem uma pessoa que quer uma decisão e vai ser incisiva até conseguir aquilo que ela quer e vira uma discussão gigantesca. Uhum. Em vez de ter essa questão de vamos ceder um pouquinho cada um, trabalho em grupos, qualquer lugar, né, Dri? Até, por exemplo, uma viagem com 10, 15 pessoas. Quantas vezes a gente não vê brigas saindo nessas viagens? Porque são muitas pessoas com opiniões diferentes. Em vez de sentar todo mundo e falar, ó, estamos viajando juntos, vamos entrar. Teve até uma paciente que eu atendi que ela foi pra uma viagem, foi com 4 amigas e tinha muita discussão, porque uma queria ir para um lugar, uma queria ir para outro, mas não queria ir. Então, em vez de todo mundo sentar e falar, vamos fazer uma coisa que vai agradar todo mundo, e isso significa abrir mão de algumas coisas, mas, né, é, ser algo agradável para todo mundo. É isso que é ficar em grupo também. São exercícios muito válidos, né? São exercícios muito importantes também em organizações, né? Em corporações, em empresas. Se de repente tem até uma técnica, né? Tem um nome essa técnica, eu não sei se é resultado pós-mortem, eu sei que tem um nome horrível, assim, né? E que o pessoal começa já a trabalhar o de trás para frente, né? Então tá, se foi, foi por falha de comunicação, então tá, vamos pensar como vai ser a nossa comunicação. Ah, foi porque não teve verba, então vamos pensar já essa verba, como vai ser. Ah, porque não teve aplicabilidade, vamos fazer uma experiência aqui, É uma já um pensamento até um pesquisa. pouco ansioso, né? De pensar em todos os piores cenários possíveis, assim, em Aham. pensar nos piores cenários possíveis para trazer já soluções diante desses futuros possíveis cenários. Pois é, e até um exercício de administração da ansiedade, né? Então tem que dar certo. Isso é o que você acha. Essa é a Exatamente, confirmação que você quer. Mas se não der, como você lida com isso? Como você lida exatamente. com a expectativa de hoje sobre algo que pode ou não acontecer, né? A frustração. Como que você vai lidar com a frustração, né? Inclusive, uma das coisas que os psicopatas, uma das poucas coisas que eles sentem é frustração, né? É bem complexo isso, porque é um sentimento ali que é muito difícil, assim, a frustração de qualquer coisa, ainda mais quando é algo muito idealizado, né? Uhum. Então, assim, é, como lidar com isso no ambiente profissional, em relacionamentos, na vida em geral, né? Uhum. Porque a gente não aprende na nossa vida, assim, como lidar com a frustração. Na terapia a gente aprende, mas, por exemplo, a gente não, a gente já vai entendendo também, até porque cada pessoa vai lidando de uma maneira, né? Mas eu vejo a dificuldade, né, das pessoas lidarem com a frustração, principalmente os homens, assim, né? Quantos amigos meus, muito mais que pacientes, mas amigos meus que eu não estou nem abertos à terapia, Uhum. não se abrem para os amigos e vivem frustrações diárias ao longo do dia e não se abrem por medo de se sentirem fracos e inclusive, veem a terapia como, não preciso porque eu consigo lidar com isso. A vida é assim, eu vou lidar com essa dor e tá tudo bem, né? Chegar na terapia é confirmar que eu não tô bem, né? Exatamente, né? Exatamente. Teve até um amigo meu esses dias que ele virou e falou assim: Carol, talvez você esteja certa. Eu não tô conseguindo sozinho mais. E eu falei: e agora? Era pra ontem, né? E assim, e uma coisa que eu tenho percebido muito é que isso acontece desde sempre, né, Dri? Essa questão do medo, da comunicação superficial dos homens, né? Poucos homens têm uma relação de vulnerabilidade com os amigos homens. Pois é, então assim, existe. Eu gosto muito de levantar essa bandeira, né? Faça terapia antes que você precise. Não espera chegar
num estágio crítico, dolorido, física e psiquicamente, para que você comece a fazer terapia. E aí a gente reforça que nós estamos aqui para levar esses drops, né, essas gotinhas de informação, mas claro que no cenário terapêutico a gente trabalha de uma forma muito mais estruturada, né? Exatamente, exatamente. E aí, o que que você achou desse tema? Ah, é muito bacana, né? E assim, sempre um tema vai puxando para outro, para outro, para outro. Então, o legal aqui é que, mesmo diante de um tema, a gente percebe que nada tá ali isolado, né? E na terapia a gente vê muito isso, né, Adri? Que nada é um ponto isolado. Você não tá com uma crise de pânico do nada. O seu corpo não tá formigando, seu coração não tá por nada. O que que tem atrás daquilo, né? Então, tudo a gente percebe na terapia que tudo tem milhares de coisas envolvidas e coisas atrás, e um puxa o outro, puxa coisa. Então é muito bacana, e eu acho que é, é muito sobre isso, assim, e também a gente tomar cuidado também com a questão de cobrar muito a validação dos outros, né? E também com a gente também, e se perdoar. Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar muito com todos os meus entendimentos é as pessoas se perdoarem. Porque isso é uma libertação. Se perdoe, né? Caso você tenha comprado uma máquina de lavar que não seja melhor, né? Ela Então, me se deu perdoe. trabalho depois. Exatamente. Então, se perdoe também caso você erre, caso você fale. Então, você pensa para não tomar uma atitude errada, para buscar talvez uma perfeição que você pode não ter tido na infância, ou porque você quer a validação de alguém, você quer a validação de alguma coisa. Se perdoe, né? Se olhe com carinho. Tudo bem a gente também pensar antes de tomar alguma atitude para não ser precipitada, mas sempre tentar ter aquele limiar. E mesmo assim, saber que nós somos seres humanos, somos imperfeitos, né, Dri? Então, às vezes a gente não consegue atingir aquele limiar. pode estar aqui, mas tá tudo bem, a gente tá numa tentativa diária, né? Se é crescimento, se é desenvolvimento pessoal, tá saudável, tá dentro do esperado, né? E pessoal, Exato. não acredite sempre nas primeiras informações, nas informações automáticas que o teu cérebro te passa. Ele está buscando essa autopreservação, mas muito cuidado, porque essa autopreservação pode te colocar numa situação em que te impede de te desenvolver. Então, além disso, né, a gente trabalha com algumas experiências da nossa vida e sair desse pensamento automático, dessa crença que a gente desenvolve, sair disso também é buscar uma outra autopercepção, é buscar outros elementos para você se sentir bem, para você se desenvolver, para você desenvolver as pessoas ao seu redor, tá? É fácil? Não sei. Depende do quanto você está disposto a melhorar nesse aspecto. Então, o teu cérebro ele vai querer te preservar, mas aí a gente vai lá e trabalha ele mais um pouquinho para fortalecer. Exatamente. Exatamente isso. Então, tá E maravilhoso, Carol. Fala, vai. Você ia falar, te cortei. eu ia concordar com você. Olha só, viés de confirmação, hein? Será que eu tô certa? Será? Eu ia concordar com você. Né? Mas Exatamente. é bem boa essa nossa troca, porque aqui é um exemplo, né, de duas cabeças pensando de formas diferentes, mas complementares. E acho que é assim que todo relacionamento tem que ser. Exatamente. Que muitas pessoas também possam ter esse tipo de diálogo em amizade, em trabalho, em relacionamento, com todas as pessoas, né? Essa troca. E assim, a gente também fornecer essa troca de informações também, né, para o pessoal também. Exato. Então, tá bom, pessoal. Um beijo, um Um abraço. beijo, Até a próxima. até semana que vem.